Atenção! Os relatos e casos que vai ouvir nos próximos segundos são reais e contêm descrições fortes e perturbadoras. Para uma experiência imersiva completa, coloque os seus fones de ouvido, apague a luz ou feche os olhos. Apresentado por Levi Palomo, o Assombração começa agora. Olá, ouvinte. Boa noite. Aqui é Levi Palomo e neste episódio você vai ouvir. Tem alguém dentro do quarto. Eu acordava quase todas as madrugadas gritando muito. Eu lembro que quando eu acordei, eu vi uma silhueta sentada na prateleira. Eu acho que é uma criança por conta de ser uma forma pequena, muito pequena, sentada ali olhando pra mim. Mas eu lembro de ficar olhando fixamente para aquilo e aquilo continuava com a mesma forma. E quando eu acordei, eu tinha até travado as costas. Ela estava na porta do quarto e eu lembro de ver o vestido dela balançando. E aí ela viu diversas vezes, ela falava que era um homem careca de chapéu. E ela via ele sempre na porta do quarto da minha mãe. E ela ficava apavorada. A primeira vez que ela viu, ela ficou muito apavorada. Ela falava pra mim, tem um homem de chapéu na porta do quarto. E eu olhava e não via nada. Mas quando ela viu ele dentro do quarto, a gente deitada no escuro, ela ficou bem apavorada. O meu avô, que é pai da minha mãe, ele era um homem careca que usava chapéu. Assombração Notícias. Vídeo mostra a cruz de um terço sendo puxada por força invisível durante oração em hospital. A gravação feita por uma mulher que orava em um leito hospitalar voltou a circular nas redes sociais e reacendeu debates sobre fenômenos paranormais. Nas imagens que você pode acompanhar agora no nosso Instagram, uma mulher caminha por um corredor segurando um terço e rezando antes de entrar em um quarto onde realiza uma oração. O registro foi feito com o próprio celular da mulher, a pedido dela, para ser compartilhado em seu perfil no Facebook. Após a porta do leito ser aberta, a cruz do terço parece ser puxada repentinamente por uma força invisível. A gravação de poucos segundos tem gerado discussão entre internautas sobre o que poderia ter provocado o movimento. Enquanto alguns usuários acreditam se tratar de um possível fenômeno espiritual, outros apontam para explicações físicas ou técnicas, como reflexo de luz, corrente de ar ou edição do vídeo. Não há informações oficiais sobre o local de onde o vídeo foi feito, nem confirmação sobre a autenticidade do registro. Mesmo assim, o conteúdo segue despertando curiosidade e dividindo opiniões entre quem acredita no sobrenatural e quem defende explicações racionais para o ocorrido. Investigador paranormal morre subitamente durante turnê com a boneca Annabelle. O renomado investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, foi encontrado morto de forma súbita no domingo, dia 13 de julho, durante a turnê Devils on the Run. O corpo de Rivera foi descoberto em seu quarto de hotel na cidade de Gettysburg, nos Estados Unidos, onde o grupo fazia uma das paradas da turnê. Ele estava sozinho e os paramédicos foram acionados após colegas perceberem que o investigador não havia aparecido para os compromissos do dia. As causas da morte ainda são desconhecidas. Dan Rivera era considerado uma das figuras mais respeitadas do meio paranormal, com décadas dedicadas à investigação de fenômenos sobrenaturais e objetos amaldiçoados. Sua presença na turnê com Annabelle chamava a atenção de fãs e curiosos, já que ele havia estudado a lenda da boneca por anos. Mas o que chamava ainda mais atenção é que a turnê já vinha cercada de estranhos acontecimentos. Em apresentações anteriores, surgiram relatos de que a boneca teria desaparecido temporariamente e até um incêndio sem explicação teria atingido uma das locações do evento. A morte repentina de Rivera reacendeu o clima de mistério em torno de Annabelle e alimentou novas teorias sobre ela. E enquanto autoridades investigam o caso, o público se pergunta: teria a boneca amaldiçoada feito mais uma vítima?
Esse foi o Assombração Notícias e daqui a pouco, em Memórias Assombradas, a casa parece respirar nas paredes e o quarto antes de uma criança agora pulsa como se algo ainda morasse ali, arranhando por dentro. Você pode seguir nosso podcast nas redes sociais, @podcastasombracão no Instagram, ou então o meu próprio Instagram pessoal, @LeviPalomo. Lembrando que Levi é com Y. Chegando no final deste episódio, tem indicação para você de filme, série ou livro de terror para você curtir nesse final de semana. Os links estão sempre nas descrições dos nossos episódios e você pode acompanhar a nossa playlist, aproveitar para entrar em contato, mandar o seu relato, enfim, fique à vontade para participar do nosso Assombração através dos nossos links. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. Assombração. Muito bem, episódio 66 do Assombração no Ar, mais um episódio par com mais uma entrevista. E dessa vez eu vou entrevistar uma amiga minha pessoal de muitos e muitos anos, é a Verônica Pereira. Ela tem muitos relatos, muitas coisas acontecem com ela e com a família dela, já não é de hoje. E ela sempre contou pra mim sobre essas situações que vinham cercando a família dela. Mas pra ser ainda mais específico, ali por volta de 2020... ano de pandemia, até 2022, que a pandemia já continuava um pouco mais fraca, mas ainda continuava, a Verônica passou por algumas questões. A Verônica e a família dela passaram por algumas questões dentro de casa. A Verônica, ela é maquiadora na região do ABC Paulista, excelente, inclusive. Ela foi a maquiadora do nosso piloto para televisão, a versão do podcast para TV, que está disponível no link na descrição desse episódio aqui, inclusive, e também lá no nosso canal do YouTube. Ela é uma excelente profissional, uma amiga pessoal minha, e hoje eu tenho a honra e a grande alegria de ter ela aqui para poder participar com a gente e contar para você, ouvinte do Assombração, uma experiência paranormal. No caso, várias experiências paranormais. Portanto, nesse momento, vamos conversar com ela. Na Sintonia Paranormal do Assombração, você ouve agora mais um relato paranormal. Relatos paranormais. Muito bem, vamos lá então. Verônica, muito boa noite para você. Tô muito contente que você topou participar aqui do Assombração. Já tem um tempo, né, que você tá pra participar, não é isso? Boa noite, Levi, tudo bem? Já faz bastante tempo que a gente fala disso, né? Ainda bem que agora a gente conseguiu um tempinho pra conversar. Eu acho que já tem umas 2 temporadas atrás aí da Assombração que você tá pra participar, acaba que não deu, e agora finalmente na 4ª temporada, depois de 6 anos e meio, você conseguiu participar. Legal, tô muito contente com isso, obrigado, viu? Já agradeço desde já. Também estou muito feliz, Levi. Obrigada pelo convite. Bom, Verônica, a sua história, os seus relatos que você sempre me conta ao longo do tempo, conforme vão acontecendo, todos eles, ou pelo menos grande parte deles, acontecem dentro dessa casa que você mora com seus pais. Ela é uma casa antiga e ela é uma casa alugada que, inclusive, eu já estive aí. Então, conta pra mim um pouco, e pra quem escuta aqui agora a Assombração, como que é o ambiente, como que é essa situação de morar numa casa antiga, que coisas costumam acontecer algumas vezes. Então, Levi, sim, como você já sabe, a casa aqui ela é bem antiga, né? É alugada. Eu não sei te dizer quantos anos ela tem, mas só de você olhar para ela, você já sabe que ela é bem antiga. Ela tem aquele design antigo, aquele piso colorido antigo, assim, né? E por ser uma casa muito antiga e por ser uma casa alugada, muita coisa já aconteceu aqui, coisas que a gente nem imagina, né? A gente não faz ideia de quem morou aqui antes, do que rolava aqui dentro, né? Quando a gente mudou pra cá, a princípio era uma casa muito tranquila, e hoje em dia ainda é uma casa tranquila, mas teve períodos assim que a energia aqui era uma coisa bem pesada.
E esse período que essas coisas pesadas aconteceram é por meados de 2020 até 2022, é isso? Isso, foi mais ou menos nesse período mais tenso de pandemia, assim, né? Exato. Que foi nesse período de 20 até 22, mais ou menos isso. Antes disso, antes dessa época, antes ali de meados de 2020 a 2022, coisas já aconteceram ou tava tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo aí? Não, antes disso as coisas eram bem mais tranquilas, assim. Eu não vou falar que eu nunca tinha visto nada em relação a vulto, porque já tinha acontecido, mas nada que me desse medo, né? Eram coisas pontuais e, assim, coisas que eu nem ligava, né? Mas nesse período mesmo de 20 a 22 foi quando aconteceram coisas assim que realmente me deram medo e me faziam sentir medo de ficar dentro de casa, às vezes. Então vamos lá, qual foi a primeira vez que algo aconteceu que você viu que não era algo normal, uma coisa comum ali? A primeira vez que aconteceu alguma coisa assim que me deu bastante medo, eu tava dormindo e eu lembro de ter acordado e eu tenho certeza que eu estava acordada, eu estava desperta, né? E a minha cama, ela ficava em paralelo com o meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa, ele tinha 2 portas de correr nas laterais e no centro tinham 4 gavetas e em cima da gaveta tinha como se fosse uma penteadeira, então tinha um espelho, né? E eu lembro que quando eu acordei, eu vi uma silhueta sentada na prateleira, né? E quando eu bati o olho naquilo, me deu muito medo. Me deu aquele arrepio assim na espinha, que me deu muito medo. Isso no meio da madrugada? Isso, foi no meio da madrugada. Tá. E eu lembro de ficar olhando pra ver se... Porque às vezes a gente vê alguma coisa no escuro, a nossa visão acostuma e a gente vê que não era nada, né? Mas eu lembro de ficar olhando fixamente para aquilo e aquilo continuava com a mesma forma, né? Eu peguei meu celular, que estava perto de mim, liguei a lanterna, quando eu apontei para lá, não tinha nada, tava tudo normal. E aí, quando eu desliguei a lanterna, eu não vi mais nada, né? Aquela silhueta que eu via antes não tinha mais, né? Mas eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu demorei pra dormir, pra pegar no sono de novo. E quando eu acordei, eu tinha até travado as costas, porque eu acho que eu dormi tão tensa na cama, de medo, que eu acordei travada com o torcicolo. Ô, Vê, você fala que você viu uma imagem pequena, uma criança talvez, mas você tem certeza se era uma criança ali de fato olhando pra você? Eu acho que é uma criança por conta de ser uma forma pequena. Tá. Era uma muito pequena sentada ali olhando pra mim. Certo. E essa foi a única vez que dentro do seu quarto, nessa situação e com esse tamanho, essa figura, foi a única vez que você viu isso ou aconteceu mais vezes de você ver essa mesma criatura? Essa mesma não, mas eu já vi outras coisas dentro do meu quarto. Como por exemplo? Eu já vi um homem, eu já vi uma mulher de vestido branco. Inclusive, esse homem, a minha sobrinha, ela viu diversas vezes, ela falava que era um homem careca de chapéu, né? E ela via ele sempre na porta do quarto da minha mãe. E ela ficava apavorada. A primeira vez que ela viu, ela ficou muito apavorada. Ela falava pra mim, tem um homem de chapéu na porta do quarto, e eu olhava e não via nada. Ela tinha quantos anos nessa época? Ela tinha por volta de uns 7 anos, acredito. 7, 8. Bem pequena, então ela viu esse homem careca por algumas vezes aí na sua casa. Isso, e aí ela falava também que ela sempre via ele perto da minha mãe. Certo. Ela já viu outras vezes ele perto da minha mãe, só que ela achava que era uma pessoa que estava ali com a minha mãe, no caso, né? Mas quando ela viu ele dentro do quarto, a gente deitada no escuro, ela ficou bem apavorada. E esse homem que ela via perto da sua mãe, pelo o que você acabou de dizer, ela enxergava como se fosse uma pessoa normal, a ponto dela ver no dia a dia e achar que era alguém junto com ela ali tranquilo. Ela só percebeu que não quando estava dentro do quarto. Então, assim, era uma figura realmente ali humana, tranquila, né? Com aparência humana, normal, como a gente conhece. Isso, aparentemente, pelo que ela descreve, sim, né? E uma curiosidade, que eu não sei se isso se faz tanto sentido, né? Se
se poderia ser ou não. O meu avô, que é pai da minha mãe, ele era um homem careca que usava chapéu. Opa, então realmente pode ser que seja. Faz sentido, né? A gente não consegue afirmar, né? É difícil. Não conseguimos afirmar, até porque, né, quem via era minha sobrinha, né? E como ela era muito pequena, eu também nem sei se ela se recorda tanto disso, se ela enxergava feições, enfim, se ela só via de costas, eu não sei dizer, assim. Mas é uma coincidência, assim, muito gritante. Sim, totalmente, que tem coerência, tem. E ela provavelmente, acho que não conheceu, né, o seu avô. Não, nem eu conheci o meu avô, faleceu há muitos anos. Então pode ser realmente um grande sinal de que seja ele, muito provavelmente. Ou não. Não dá pra gente saber. Exatamente. E essas situações que acontecem é sempre dentro da sua casa, nunca é fora daí, né, Verônica? Já aconteceram algumas coisas fora, né? Na época que eu trabalhava num hospital, né? Eu trabalhei na área administrativa de um hospital. E já aconteceu de eu ter uma situação isolada lá. Mas a maioria das experiências que eu tive foram dentro da casa. Certo, a gente fala desse seu antigo trabalho, desse hospital já. Vamos concluir primeiro essa questão de dentro da sua casa, que são muitos acontecidos que você traz, que você me conta. E é interessante a gente poder falar. Outra coisa que eu vejo que também chamou bastante a minha atenção é essa questão de que além da sua sobrinha, que é uma pessoa que foi afetada, que conseguiu ver algo não natural, algo não real aí dentro da sua casa, o seu pai também já teve algumas experiências, não é? Sim. Nessa época que aconteceram coisas mais pesadas, que nem eu falei anteriormente, que foi a época que eu via mais coisas dentro do quarto, eu acordava quase todas as madrugadas gritando muito. Você acordava gritando? Acordava, gritando, falando que eu tinha visto alguma coisa. E você lembra disso? Ou era um pesadelo? Às vezes eu me lembro de ter visto e ter gritado. Às vezes, quando eu dava por mim, eu já estava sentada na cama gritando. E não se lembra do que aconteceu antes? Não me lembro, mas quando me perguntavam o que tinha acontecido, eu sempre falava a mesma coisa. Tem alguém dentro do quarto. Era sempre isso. Mas... Nossa. Acontecia das duas formas. Às vezes parecia que era um sonho, porque eu acordava, quando dava por mim eu estava gritando, e às vezes eu tenho a plena consciência de que eu estava acordada e eu vi, e quando eu vi, eu gritava de medo. E isso aconteceram diversas vezes? Acontecia quase todas as noites. Caramba, quase todas as noites entre 2020 e 2022? Aconteceu num período assim de umas 2 semanas, assim, quase que direto, assim, todas as madrugadas eu acordava. E quando foi que isso parou? Você sabe me dizer se teve uma razão pra isso aí parar? Ou pra começar, né, também? Pra começar, eu não sei dizer, né? Pra terminar, tem uma antiga colega de trabalho do meu irmão, que ela é da Umbanda. Uhum. E quando meu irmão comentou essa situação com ela falou assim: João, pede pra sua madrasta colocar, que no caso a minha mãe, colocar um potinho com sal grosso e alho dentro do quarto dela, que vai resolver. E minha mãe fez isso sem eu saber, não falou nada. Ela pegou o potinho, colocou sal grosso e alho, colocou embaixo do meu guarda-roupa e deixou. E parou. E aí minha mãe me contou vários dias depois, ela falou: Vê, você nunca mais teve esse problema de acordar gritando, né? Você nunca mais viu nada. Aí eu falei: não aconteceu mais. E aí ela falou: então, a amiga do João falou pra eu fazer tal coisa e eu fiz, tá ali embaixo do seu guarda-roupa e eu vou deixar. Eu falei: não, tudo bem, pode deixar, porque seja o que for, deu certo. Poxa vida, interessante isso. Então realmente funcionou. Sim. Funcionou. Peraí que minha voz tá cagada aqui. Peraí, vamos ver que a Manu mandou mais coisa aqui. Vai de boa. E tia... E tem mais coisa? Peraí. Tá. Ela mandou uma foto... A Manu pegou o celular da minha mãe e mandou uma foto do meu avô. E falou: titia, era esse o homem que eu vi. A única diferença é que ele não tinha rosto quando eu vi ele de frente. Então a gente tem aqui agora a confirmação.
Ela acabou de enviar pra você no seu WhatsApp a foto do seu avô, que é justamente o homem que ela via. Ela fala que ele não tinha rosto, né? Certo. Mas talvez, assim, pela silhueta... Nossa, e me assusta, assim, uma criança de 7 anos na época ver uma pessoa sem rosto e não reagir de forma estranha quando via. Sim. Ou ela reagia naquele momento ou não falava nada, só contou depois, como era? A única vez que ela reagiu, que eu saiba, foi essa vez que eu estava com ela, que ela falava que tinha um homem de chapéu na porta do quarto. As outras, ela só falava pra minha mãe: quem é o homem de chapéu que tá conversando com você? Aí minha mãe falava: não tem ninguém conversando comigo. Ela: não, tem sim, eu vi um homem de chapéu com você na sala, vi um homem de chapéu com você na cozinha. Então não sei se, por exemplo, o tempo todo ela via de frente, vamos colocar assim, não sei. Entendi. Porque às vezes tá de costa ou de lado, ela não conseguia ver o rosto realmente, né? Ou às vezes, sei lá, ver de longe, não sei. Nesse momento agora, então, realmente, durante essa nossa gravação, ela te enviou a foto no seu WhatsApp falando que esse homem da foto, que é o seu avô, é a mesma pessoa que ela via, pelo menos pela aquela silhueta, o jeito do corpo da pessoa, do homem que ela via. Sim. E falando em avô, né, não me recordo agora de verdade, eu acho que foi antes desse período aí de pandemia, eu cheguei a ver o meu avô paterno aqui, né, e não foi só eu, foi o meu irmão também. O meu avô paterno, ele morou com a gente aqui nessa casa no final da vida dele. Ele estava bem doente. E o meu avô, ele estava bem debilitado. Então ele passava o dia deitado na cama e ele levantava só para ir no banheiro e fazer as refeições, né? Uhum. E quando ele levantava da cama, ele vinha cumprimentar a gente. Então ele vinha pelo corredor e ele colocava a cara entre o corredor e a sala e ficava olhando pra gente e fazia um joinha, né? E não falava nada, ele só botava a cara ali e fazia um joinha. Era um costume dele. Era o costume dele. E aí, depois que ele faleceu, algumas vezes, num período curto, assim, pós-falecimento dele, tanto eu quanto meu irmão, diversas vezes a gente estava na sala e a gente via como se alguém colocasse a cabeça no corredor, entre o corredor e a sala e olhasse pra gente, sabe? Do mesmo jeitinho que ele fazia. Caramba! Não aconteceu muitas vezes, foram poucas, mas eu tenho certeza que era ele. Isso assustava vocês? Não, isso não me assustava. Então você tem um entendimento sobre o que é e como é? Sim, tem coisas que eu vi que me assustaram muito e tem coisas que eu via e não me assustavam nada. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, exatamente. Você sente a energia. Tem energia que pesa e tem energia que não pesa. É muito engraçado isso. Então essa situação do seu avô, como você obviamente sabia que poderia ser o possível espírito do seu avô ali fazendo uma coisa que ele já tinha um costume de fazer em vida, isso não te assustou porque é o seu avô e tá tudo bem, era isso? Você tinha essa certeza? Eu tinha essa certeza porque era do mesmo jeitinho, a mesma altura que colocava a cabeça na porta, da mesma forma, era porque como meu avô fazia isso sem falar nada, ele só ficava olhando a gente, ele ficava esperando a gente ver ele e falar: oi vô, tudo bem? E aí ele dava um joinha, né? E era da mesma forma, às vezes você estava distraída vendo a TV e pela visão periférica você via a pessoa colocar a cabeça ali. E mesmo após a morte dele, quando aconteceu isso, era da mesma forma, era como se eu estivesse vendo ele ali fazendo isso. E quando você olhava, saía, sumia? Também? Não tinha nada, era um vulto. Eu não conseguia ver Entendi. Não conseguia ver nada, mas era a forma, o vulto, sabe? Quando eu olhava, não tinha nada, mas era um vulto. Mas, ô Verônica, por mais que seja o seu avô, já foi, morreu, não tá mais aqui, e você vê o mesmo comportamento sendo repetido, só que mesmo após a morte, não é, apesar de você ter essa coisa de não se assustar, de não sentir medo, normal não é. Não te causava estranheza? Pelo menos? Pouco, mas como várias coisas já aconteceram dentro dessa casa, não tanto assim, sabe? Então vamos fazer uma separação da história aqui pra gente conseguir entender um pouco melhor. Esse seu avô que faleceu, que apareceu ali algumas vezes pra você e o seu irmão ver, o seu avô paterno.
Isso, paterno. O que a sua sobrinha via, não sei se vê ainda, é o avô materno, pai da sua mãe. Isso mesmo. Entendi. Então essa relação familiar de vocês é muito forte. Porque os dois se fazem presente em determinados momentos aí da vida de vocês, né? Mesmo após a morte. Exatamente. E falando sobre o seu pai, então, já que você trouxe aqui agora essa questão do seu avô paterno, o seu pai, segundo o relato seu mesmo contando pra mim, já foi acordado por algumas vezes por coisas que não são pessoas também, não é isso? Sim, nessa época da história que eu te contei, de eu acordar quase todas as madrugadas gritando, eu não era a única que estava sendo afetada. No mesmo período, meu pai acordava diversas vezes de madrugada com alguém puxando o travesseiro dele, alguém batendo no travesseiro dele, fazendo barulho do lado dele. E ele quando ele acordava, não tinha nada, né? Ele acordava no susto porque ele sentia que tinha alguma coisa mexendo ali, né? Mas eu não sei, eu acho que ele não chegou a ver nada, mas ele sentia. Mas isso antes ou depois da morte do seu avô, no caso, o pai dele? Depois. Depois? Isso que aconteceu desses períodos de tensão aí na madrugada foram alguns anos após a morte do meu avô paterno. O seu avô... Eu já nem tinha mais ele, que nem eu falei, né? De ver esse vulto no corredor, né? Que parecia... fazia a mesma movimentação que ele, né? E foram anos depois. E o seu avô paterno morreu em qual ano, mais ou menos? Você consegue lembrar? Levi, eu acho que foi ali por volta de 2014, 2015. Mas esse fato do travesseiro do seu pai foi entre 2020 e 2022 ou antes disso? 2022. Então tudo realmente acontece dentro desses 2 anos, desse período de pandemia exatamente. Isso. Inclusive a sua sobrinha vê o seu avô materno também. Exatamente. Ô Verônica, como eu já fui aí na sua casa algumas vezes, eu sei que você tem alguns cachorros, alguns animaizinhos aí na sua casa. E animal, a gente sabe que consegue ter muita percepção, tem muita facilidade de observar o mundo sobrenatural. Você já notou então se alguma vez algum desses seus cachorrinhos ou alguns outros animais reagiram de forma estranha? Já. Eu tenho 2 cachorros que ficam aqui dentro de casa, né? A Luna e o Juliano. A Luna é a mais velha, ela tá com a gente há 15 anos, né? E diversas vezes a gente já pegou ela latindo pro nada. Ela cismava com alguma coisa que tava ali, que só ela tava vendo, e ela latia e não tinha absolutamente nada ali pra ela estar latindo. Já aconteceram várias vezes, e o Juliano também. E nem você, com a sua sensibilidade, que obviamente você tem, você não conseguia ver ou sentir pelo menos nada? Não, nada. Ô Verônica, me fala mais um pouco, que me chamou a atenção também a sua fala sobre a mulher de vestido branco que você viu dentro da sua casa. O homem careca de chapéu, a gente, sem querer ou querendo, conseguiu descobrir aqui durante essa nossa entrevista com o WhatsApp que você recebeu da sua sobrinha, quem é esse suposto homem careca, que pode ser que seja o seu avô materno. Mas é a mulher de vestido branco. Eu não sei, Levi. Não sei, assim, não tem nenhuma relação com alguém que possa ser do nosso passado, né? Pelo menos não com essa descrição. Uma mulher, um branco, né? Eu lembro que quando eu a vi, ela tava na porta do quarto e eu lembro de ver o vestido dela balançando. Como se ela estivesse rodando o vestido, sabe? Sei como é. E aí você via isso dentro do seu quarto de porta fechada, escuro, durante a noite, e ela desse jeito? Exatamente. Foi de madrugada, é a mesma coisa. Acordei, quando eu acordei, dei por mim, eu vi. Viu o rosto? Sem rosto. Sem rosto. É porque eu sou uma pessoa míope, né? Sem óculos. Não consegue enxergar a verdade. Não consegui ver nada. Por ser uma casa antiga, fica difícil a gente saber o histórico dela, o passado da casa, porque poderia talvez trazer respostas pra isso também. Sim, a gente não faz ideia de quem morou aqui antes, né? Então fica difícil saber disso. Só pra gente poder concluir
mais uma fala que você falou, que enquanto você vai falando as coisas, eu vou anotando aqui algumas questões que me chamam a atenção e algumas próximas perguntas também. Então, pra gente poder concluir antes de partir pro próximo assunto, aquele vulto pequeno que você viu no seu quarto, no armário, de uma suposta criança. Tem um outro momento que você disse pra mim também, que você viu esse vulto pequeno correr no corredor da sua casa. Sim, eu já vi várias vezes, não foi uma única vez, porque esses outros que eu te contei eram coisas isoladas. Eu não via várias vezes a mesma coisa, sabe? Uhum. Mas esse vulto pequeno eu já vi outras vezes. Mas das outras vezes que eu vi, eu não senti medo. É estranho. Mas das vezes que eu via, que na maioria das vezes era pela manhã, quando eu acordava para ir trabalhar, eu acordava por volta de 5h30, ainda estava escuro, né? Eu sentava para tomar café da manhã e às vezes eu via passar no corredor, passava do corredor pro banheiro e era um vulto pequeno e na minha percepção era uma criança e não me dava medo. Não te dava medo? Não me deu medo. Apesar de ser algo estranho e incomum. Agora, talvez você saiba, talvez até não saiba, mas eu preciso fazer a pergunta. Por acaso alguma criança com uma idade mais ou menos ali, relativa a essa altura, a esse tamanho que você via, já chegou a falecer na sua família ou tempo antes? Já. Já? Já. Mas eu não acho que tenha o tamanho. Talvez, é que eu não tenho certeza. Eu tenho uma irmã falecida por parte de pai. Ela faleceu acho que com 2 ou 3 aninhos de idade. Ela tinha problemas de coração. Entendi, Por caminhar, por correr, como você vê, realmente não bateria com essa questão da idade. Então, talvez, é que eu não me recordo, de verdade, eu não me recordo com quantos anos ela faleceu, eu não cheguei a conhecê-la, né? Mas eu acho que ela faleceu ali com pelo menos uns 2 aninhos de idade. É difícil a gente saber. Então, eu tento sempre procurar soluções, procurar entender o que pode ser isso, o que pode ser aquilo, mas nesse caso, a gente já não consegue entender muita coisa. Mas é um assunto, então, concluído que a gente pode aqui seguir já para outro, que é uma outra questão também que você deixou em aberto aqui agora há pouco, e a gente consegue já falar mais um pouco sobre nesse momento. Você ali por meados de 2020 e 2022, que é realmente a data que a gente tá falando exatamente agora nessa gravação, nesse episódio, viveu um mundo de coisas em 2 anos, né? Um universo de coisas em 2 anos. E eu lembro muito bem que nessa época você trabalhava no hospital, um hospital muito famoso em São Paulo. A gente não vai falar o nome desse hospital por razões óbvias, mas é um hospital muito conhecido na região central da capital. E você trabalhava nesse hospital e coisas também aconteceram nesse hospital, não é isso? Sim, eu trabalhava na área administrativa, né, desse hospital. Eu trabalhei lá durante o período mais pesado de pandemia, que foi ali entre maio de 2020 e setembro de 2021, né? Foram períodos bem difíceis. E o hospital já tinha aquela energia pesada de pandemia, né? Tava todo mundo vivendo um momento de incerteza, com medo. E tinham muitas mortes que aconteciam lá, né? Então já tornava o clima mais pesado. E aconteceu um fato isolado lá, né? Que eu trabalhava, na verdade, por uma terceirizada que prestava serviços lá, né? E a gente trabalhava no subsolo e no 6º subsolo, né? E no 5º subsolo tinha uma sala que a gente falava que era a nossa sala da bagunça. Tinha várias coisas lá dentro, né? Coisas que a gente não usava no dia a dia, mas estava ali no nosso arquivo morto, né? Certo. E essa sala da bagunça, ela ficava exatamente do lado do necrotério. E teve uma vez que eu precisei descer lá, desci com 2 colegas de trabalho. Eu não lembro exatamente o que a gente estava procurando, mas a gente entrou lá na salinha e a gente só deu uma olhada, assim, a gente nem chegou a mexer em nada, a gente só deu uma olhada geral, assim, por cima. E aí eu lembro de ter escutado um barulho, como se fosse uma porta batendo, só que dentro de onde a gente estava, não era um barulho distante, era um barulho próximo.
E na hora eu olhei pra trás, até assustada, achando que um dos meus colegas tinha mexido em alguma coisa. Quando eu olhei pra trás, os dois estavam se encarando com uma cara de assustados, assim. Eu falei, o que foi? Aí eles falaram, você não ouviu esse barulho? Eu falei, ouvi. Aí, vocês não mexeram em nada? Aí eles falaram, a gente não mexeu em nada. E aí ficou os três, assim, um olhando pra cara do outro, um olhando pra cara do outro. A gente falou, bom, melhor a gente sair daqui, né? Aí a gente fechou a porta, a gente subiu e a gente ficou naquele silêncio horrível de gente que acabou de acontecer aqui. Porque foi um barulho muito próximo da gente e ninguém ali tocou em nada, sabe? Coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, a gente imagina que não é nada, mas sempre é alguma coisa, né? Exatamente. E nunca é nada, exato. Ainda mais nesse ano de entre 2020 e 2021 que você ficou nesse hospital trabalhando. Foi um ano bem movimentado, principalmente na parte do necrotério, né? Sim. Mas além disso, mais coisas aconteceram por lá ou se resume a isso? Não, se resume a isso. Teria sido só esse fato isolado, assim, sabe? É curioso porque é o seguinte, esse mesmo hospital que você trabalhou, não vou falar o nome desse hospital aqui, justamente porque no episódio 14, lá na primeira temporada ainda aqui do Assombração, um ouvinte participou, ele era segurança de um hospital também, e ele contava pra gente sobre coisas que estavam acontecendo naquele momento enquanto ele trabalhava nesse hospital. E o episódio foi ao ar em 6 de junho de 2020, justamente no ano. Junho de 2020 já estava acontecendo muitas mortes, já estava bem pesada a coisa. E esse ouvinte, ele relatou sobre vultos que ele via correndo, subindo, descendo escada pelo hospital, que ele via pela câmera de vigilância, afinal de contas ele era o vigia, o segurança desse hospital. E justamente esse hospital que ele trabalhou e que ele conta esses relatos é o mesmo hospital em que você também trabalhava, em São Paulo. Pois é. Então, para quem quiser escutar aqui agora, assim que finalizar esse episódio do Assombração, episódio 14... tem mais relatos referente a esse hospital, com o ouvinte contando dessas situações que também acontecem por lá. Então, a época do Covid foi bem conturbada. A gente consegue perceber e ter total clareza disso, ainda mais agora com essa confirmação do seu relato. Com certeza, a época do Covid ela não foi uma época fácil, principalmente para quem trabalha ali na área da saúde, né? Foi um ambiente muito pesado. Agora, vamos fazer uma conexão aqui dos seus relatos para que a gente possa tentar entender e chegar a uma suposta conclusão, pelo menos uma suposta, porque eu não sou um juiz para poder dar o veredito final, mas a gente consegue perceber e prestar atenção em N coisas e juntar esse quebra-cabeça que foi esses seus 2 anos aí entre 20 e 22, né? Esses 2 anos aí meio conturbados. Esse período você trabalhava nesse hospital. Esse hospital, ele era muito conturbado por conta dessas mortes da Covid-19, que matou muitas pessoas. Milhares, né, de pessoas morreram. Então, assim, e você estava nesse ambiente onde muita morte acontecia. E também, esse é um ponto. Outro ponto você estava nesse ambiente. O outro ponto na sua casa, as coisas começaram a acontecer com força nesse mesmo momento, nesse mesmo período do ano, entre 20 e 22. Isso. Verônica, pergunto eu aqui agora pra você. Você acredita que o fato de você trabalhar em um hospital, de você estar todos os dias ali praticamente em um local onde muitas mortes acontecem, onde muitas almas, por N razões e motivos, inclusive pelo relato pelos relatos do episódio 14, comprovam isso, essa movimentação espiritual, vamos dizer assim, você acredita que aquilo que aconteceu na sua casa tem alguma relação com o ambiente que você trabalhava e de algo poder ter acompanhado você até a sua casa? Levi, eu acredito. Eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que por ser um ambiente muito pesado e às vezes a gente tá com a energia propícia a isso, a gente acaba sugando algumas coisas pra gente, sabe? A gente vira uma esponjinha para algumas energias. E eu acho sim que eu possa ter trazido alguma coisa pra dentro da minha casa, sabe? Alguma coisa me acompanhou de lá até aqui
E por aqui ficou, por um tempo. Ficou por um tempo e você conseguiu se livrar disso exatamente quando a sua mãe colocou sal grosso e alho, foi isso? Isso. Então, essa foi a única atitude tomada para que isso acabasse. E realmente, de fato, acabou. Isso, essa foi a única atitude que a gente tomou e as coisas se acalmaram. E depois nunca mais nada aconteceu? Levi, não que eu me lembre, assim, nada assim, extremamente pesado. Faz muito tempo que eu não vejo nem vultos, assim, sabe? Parece que as coisas se acalmaram um pouco, assim, pro meu lado, sabe? O canal tá meio fechadinho. O que é muito bom, por sinal. Eu lembrei de um fato que aconteceu durante a nossa conversa, né? Não tem nada a ver com o hospital, também não aconteceu dentro da minha casa, mas aconteceu em um outro trabalho que eu trabalhei no ano de 2023. E aí, se você quiser, eu te conto aqui agora. Fica à vontade, pode falar. Eu trabalhei num estúdio de beleza, né? No ano de 2023. E eu era responsável por abrir a casa e às vezes fechar a casa também, mas a maioria das vezes só a abertura. Uhum. E o estúdio ficava numa casa antiga, né? Um sobrado antigo. E eu lembro que eu tinha muito medo a hora que eu chegava pra abrir. Eu não gostava da energia daquela casa. Me dava um pouco de medo chegar lá sozinha e ter que ir para outros cômodos, abrir janela, fazer café, essas coisas, né? Uhum. E eu lembro que nesse dia eu tava de saída já, não ia fechar a casa, as meninas iam continuar trabalhando. Só que quando deu o meu horário ali por volta das 6 horas, eu senti fome. Aí eu falei, acho que eu vou comer um pão antes de ir embora, né? Então eu fui até a copa e fiz um lanche pra mim e eu sentei pra comer. E quando eu sentei pra comer, eu senti, o meu cabelo tava enrolado num coque. E eu senti como se alguém pegasse no meu coque, assim, do cabelo e apertasse, desse uma puxadinha. E na hora, a minha única reação foi olhar pra trás, porque eu achei que poderia ser alguém mexendo comigo, né? Alguma das meninas brincando comigo. Só que quando eu me dei conta, eu estava sentada de costas pra parede. Opa. E aí me subiu aquele arrepio, assim, nossa, me arrepia toda até de contar isso. Porque eu lembro da sensação de alguém pegando no meu cabelo. E aquilo me deu um arrepio tão grande, mas tão grande, que minha única reação foi, eu preciso sair daqui. Eu levantei na hora, eu fui terminar de comer meu pão lá na recepção, eu catei minhas coisas e fui embora. Eu falei, gente, eu tô indo embora, tchau, beijo. E aí no dia seguinte eu comentei com algumas das meninas o que tinha acontecido. Uhum. Mas isso foi uma coisa que me deixou muito assustada. Depois, nos outros dias, pra entrar e trabalhar, foi bem complicado, viu? Então você tem muita facilidade pra poder enxergar esse outro lado. Você tem muita sensibilidade, a gente pode dizer assim, pelo menos. Sim, eu tenho um pouco. Isso é algo de família ou é só seu? Eu acho que pode ser de família. Meu irmão tem essa sensibilidade também, né? E levando em consideração que meu pai e minha sobrinha foram afetados aí em alguma época, eu acho que eles também têm um pouco esse lado mais sensível. Verônica, na sua opinião, os espíritos, assombração ou qualquer que seja o termo para poder definir, são de fato pessoas que já faleceram ou são demônios? Eu acho que são pessoas que já faleceram. Eu acho que nem todo mundo que desencarna aqui dessa terra, né, tem a facilidade de encontrar a luz mesmo, sabe? De conseguir ir para outro plano. Algumas pessoas são muito apegadas a coisas, né, que ficam aqui pela terra, e eu acho que algumas têm muita dificuldade de partir realmente. Então eu acho que sim, são pessoas. Apegadas às coisas e às pessoas também, né? A gente tem essa própria coisa acontecendo na sua casa, essa própria situação, que aconteceu, né, no caso. Exatamente, coisas materiais, pessoas, sentimentos, às vezes coisas mal resolvidas, eu acredito muito nisso. Verônica, pra gente poder encerrar aqui agora então essa nossa entrevista,
Me fala como a gente pode te encontrar online, divulga seu Instagram, suas redes sociais, afinal de contas você é maquiadora na região do ABC Paulista e muito boa, por sinal. Me encontra no Instagram pelo @vsilvamakeup. O V é VE, não é um V mudo. VE Silva Makeup. @VE Silva, tudo junto, Makeup. Isso. Perfeito, então, divulgado. Verônica, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua entrevista, de contar com você, com a sua participação e também com a sua amizade, é lógico. Muito obrigada, Levi, foi um prazer participar. E essa foi Verônica Pereira, ela que é maquiadora na região do Grande ABC, o ABC Paulista em São Paulo, que acabou de participar com a gente aqui em mais um episódio do Assombração. Se você quer mandar o seu relato, o nosso e-mail é podcastassombracão@gmail.com ou então você pode entrar em contato pelo nosso Instagram, @podcastassombração. E esse foi Relatos Paranormais. Memórias assombradas. O que você vai ouvir agora aconteceu com alguém que poderia ser você. A ouvinte Carla Marques mandou seu relato. Me mudei para um sobrado reformado em julho de 2025. Tudo estava de boa no começo, mas ultimamente a gente está ouvindo uns barulhos aleatórios de pancada e arranhão na parte de trás da casa, perto do meu quarto. No começo a gente achou que era um vizinho ou o cachorro dele, mas isso continuou acontecendo mesmo quando ele estava fora. Teve uma noite que o barulho foi tão alto que meu colega de quarto achou que alguém estava batendo na porta dos fundos. Não era toda noite, não era sempre, então isso foi suficiente para a gente ignorar. Até que outras coisas estranhas começaram a acontecer. A porta do armário do banheiro, o mesmo perto do meu quarto, vive abrindo sozinha. Eu achei que era dobradiça ruim ou um dos meus colegas de quarto, mas depois de perguntar, todo mundo jurou que não estava encostando. E eles também tinham percebido que estava aberto. Aí comecei a notar a porta do meu armário aberta várias e várias vezes depois de chegar em casa, mesmo eu sempre deixando a porta fechada. E tem uma maçaneta que precisa girar toda para abrir e eu sou super cuidadosa porque minha gata costumava fazer xixi nos armários. Então a gente botou na conta de a casa ser velha até 2 semanas atrás. A gente fez uma festa e tava todo mundo na varanda. Uma amiga minha trouxe o namorado dela e foi a primeira vez que ele nos conheceu e a primeira vez dele na casa. Então ele não tinha ideia de nada do que tava rolando de estranho ali. Então ele foi no banheiro, o mesmo do armário, e mais tarde naquela noite ele contou pra namorada que quando saiu ouviu umas pancadas altas vindas do corredor, perto do meu quarto, e achou que a gente tava zoando com ele. Aí ele disse que no canto do olho ele viu uma sombra de mais ou menos 1,5 metro, tipo um rosto espiando na porta do meu quarto antes de entrar correndo. Só que a porta do meu quarto estava fechada e todo mundo ainda estava fora. Tudo parecia girar em torno do meu quarto, que aparentemente era o quarto de uma criança antes da reforma. E aí tem minha gata. Desde que a gente se mudou, ela estava fazendo xixi na minha cama 1, 2 vezes por semana, uma coisa que ela nunca fez antes. Então eu levei ela para fazer alguns exames para ver se tinha infecção urinária e os exames de sangue tão normais. E meu veterinário disse que poderia ser estresse. Agora que eu parei para pensar, começou mais ou menos na mesma época que as pancadas e os arranhões. Ultimamente, ela também tá dormindo do meu lado na cama toda noite, o que é estranho, porque ela nunca foi de grudar ou gostar de dormir perto de mim antes. A essa altura parece mais do que só barulhos de casa velha. Tudo continua acontecendo perto do meu quarto, e eu tô começando a me perguntar se tem alguma coisa grudada nessa parte da casa.
A gente tá pensando em fazer uma limpeza com sálvia na casa ou algo assim. A gente devia se preocupar? Qualquer conselho ou coisa do tipo é super bem-vindo. Eu agradeço. Muito obrigada, Levi. Esse foi mais um relato enviado pela nossa ouvinte Carla, através do nosso Instagram, @podcastassombração. Portanto, se você tem algo para dizer, algo para comentar, ou para aconselhar o nosso ouvinte Carla, fique à vontade para responder os comentários através do nosso Spotify ou então do nosso post no Instagram sobre este episódio, que vai ser muito importante. E a indicação do Assombração para você curtir nesse final de semana é o livro Paranormalidade, Porque Vemos o que Não Existe. Por que relatos sobre experiências fora do corpo, objetos não identificados, premonições, mesas que respondem perguntas, animais falantes, atribuições de significados espalhafatosos para sonhos, teorias da conspiração e seitas secretas são tão envolventes e aguçam tanto nossa imaginação? Qual fascínio o sobrenatural exerce sobre nossas vidas a ponto de enganar nossos cérebros? Em Paranormalidade, o professor Richard Wilseman desvenda, através de fatos científicos, os fenômenos sobrenaturais que deixam muitas pessoas de cabelo em pé. Conheça a verdade por trás do sobrenatural, encare o mundo de uma maneira mais realista e comece a desbravar a mente humana. É um livro que está disponível nas principais plataformas de vendas online e você pode adquirir caso queira nesse final de semana para poder curtir uma leitura super interessante. Eu já li, recomendo demais, uma leitura super importante para quem gosta de entender movimentos e coisas acerca do mundo paranormal. Afinal de contas, é por isso que você é ouvinte do nosso podcast. Portanto, fica aqui a nossa indicação: Paranormalidade, Porque Vemos o que Não Existe. Um ótimo livro. Se você gostou desse episódio, então envie para alguém que você sabe que também vai curtir o nosso conteúdo. Caso você tenha uma sugestão de pauta ou queira participar do nosso podcast, basta enviar o seu relato através do nosso e-mail podcastassombracão@gmail.com ou então pelo nosso Instagram @podcastassombração. Lembrando que a nossa playlist está disponível o tempo todo para você curtir e aproveitar após os nossos episódios. É a playlist Assombração FM e o link direto para ela está aqui também na descrição do nosso episódio. Eu te agradeço por ouvir e esse foi mais um episódio do Assombração. Tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que resta é me despedir de você e dizer boa noite, ouvinte. Boa noite. Você acabou de ouvir Assombração, um programa criado, produzido e apresentado por Levi Palomo, com edição de Fernanda Mello e com as vozes de Marcos Vinícius e Sônia Pérez. Assombração. Ouça o inexplicável. Dezenas de pessoas já compartilharam suas experiências paranormais aqui no Assombração. Se você tem uma história para contar, mas ainda não participou, este é o seu momento. Acesse o link na descrição deste episódio, entre em contato e deixe o seu relato, a sua experiência paranormal. Se for selecionado, assim que possível, nossa produção entrará em contato e a sua voz será ouvida no Assombração.